Quero compartilhar com você uma história que Jesus contou para que a gente possa pensar nisso, nesses dias de quarentena, de isolamento, e tentar ressignificar essa história e trazê-la ao nosso coração. Essa história bíblica diz o seguinte, diz lá em Lucas capítulo 15, a história de um pai que tinha 2 filhos. Certa vez, o filho mais novo disse ao pai: "Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe." E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para um dos seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, diz o texto, caindo em si, disse: "Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como de um dos seus trabalhadores." E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o seu filho disse: "Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho." O pai, porém, disse aos seus servos: "Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." E começaram a festejar. Interessante que, pensando nessa história que Jesus contou e ressignificando para os meus dias, eu quero dar a oportunidade para que você também possa pensar nisso e ressignificar a sua vida. Nesse isolamento social, nessa quarentena, nessa convivência intensa familiar, eu fico pensando na sociedade. Alguém disse que talvez essa pandemia, essa quarentena, esse isolamento é como que um reset mundial. Você tem um computador, assim como eu, e teu computador deve ter travado em alguns momentos e você precisou apertar o botão do reset. Reset significa reiniciar, recomeçar. E talvez Deus esteja nos dando a oportunidade de nós resetarmos a nossa caminhada, a nossa vida. Aquele jovem que pega parte dos bens do pai, ou seja, aquilo que pertencia a ele como herança, ele, na sua ilusão de que tinha o controle sobre si, sobre a sua existência, ele exige do pai aquilo, o pai dá a parte dele, e diz o texto que nós lemos aqui, que passado não muitos dias, ou seja, de um jeito sem pensar muito naquilo que ele tinha em mãos, ele vai para um lugar longe do pai. E lá ele gasta tudo, ele desperdiçou, diz o texto, desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada, desperdiçou os seus bens. Eu fico pensando em tudo que o nosso Deus, que é o nosso Pai, nos dá. Nos dá para viver, nos dá para administrar. E quantas vezes eu desperdicei o meu tempo, os recursos que Ele me dá,
as amizades que Ele me deu, as oportunidades que Ele me deu e eu não utilizei da melhor forma. Acontece que o texto também diz, essa história, que sobreveio sobre aquele país uma fome, um tempo de fome, uma crise veio sobre aquele lugar onde aquele jovem estava. E ele foi pego de surpresa. Veja se essa pandemia também não chegou a cada um de nós de forma surpreendente. Quantos não imaginavam que as demandas que esse tempo traria e não estava preparado para ela? A questão não é estar preparado, a questão é estar aqui longe da fonte ou do lugar onde há fartura. Ele, diante daquela fome, diante daquela necessidade, ele lembra que na casa dele, na casa do pai dele, há fartura para todos, até para os seus servos, até para os trabalhadores mais humildes daquele lugar, vivia na casa do pai dele com fartura. Eu quero te convidar a ressignificar ou a repensar na sua história. Deus está te dando a oportunidade de reiniciar a sua caminhada, assim como aquele jovem foi acolhido pelo pai dele depois de ter caído em si. Eu confesso que eu tenho caído em mim mesmo, em si, nas minhas questões, da minha caminhada nesses momentos. Eu tenho repensado as minhas prioridades, aquilo que de fato é importante, desacelerado nesse momento. E eu quero te convidar a fazer o mesmo, a desacelerar. Desacelere, repense, reinicie a sua caminhada, mas reinicie na casa do Pai. Reinicie pertinho daquele quem pode te dar realmente fartura. Deus é um Deus que nos dá oportunidades de reiniciarmos, recomeçarmos a nossa vida novamente. Que você, nesse tempo de isolamento social e quarentena, possa repensar as suas prioridades. Isso tudo vai acabar. Nós voltaremos ao convívio normal, como dizem por aí, a um novo normal será instalado no mundo, na sociedade. E como é que você vai recomeçar? Como é que você vai reiniciar a sua caminhada? Pense nisso.